desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, você sabe, é dia de a gente estar por aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura e o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Diretamente de Salvador por enquanto, né, meu pastor? Bom dia, querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em voltar a falar com você, prazer em voltar a falar com esse público maravilhoso, essa audiência maravilhosa da Rede 316. É muito grande a minha alegria em voltar aqui cada sexta-feira. Amém, é isso aí, a honra e a alegria é nossa também, meu pastor, com certeza. É sempre bom a gente estar aprendendo mais e mais, né? E a gente, claro, agradece aos nossos queridos que participam também desse quadro, né? Que estão aí enviando perguntas lá para o e-mail desvendandovérsiculosdifíceis@gmail.com, né? A gente agradece a todo mundo que tem, né, que tem dado esse crédito ao nosso quadro, ao programa. Tem, claro, mandado aí, são muitas perguntas que chegam praticamente todos os dias, né? O pastor, às vezes, quando trata-se do mesmo assunto, faz ali aquela compilação, né, para trazer, para tentar atender aí todo mundo que fez, de repente, perguntas parecidas e tal. Então a gente agradece a todo o público, né, que tem participado, né, meu pastor, dentro dessa programação, que tem enviado perguntas, que tem divulgado aí o programa, né, que a gente sabe que esse é um dos programas campeões de audiência aqui da rede. E então, assim, a gente fica muito feliz de saber que o povo, a cada dia que passa, aliás, semana passada, essa semana mesmo, foi uma semana que chegou muita gente, mas muita gente mesmo aqui na rede. Então, já estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. É o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que acontece aí de acontece aí todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, viu? E para você que quer participar do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, tem perguntas, tem dúvidas na Bíblia, tem dúvidas em versículos, você de repente ouviu aí alguém pregando alguma coisa, né, que de repente foi de contra aquilo que você aprendeu, né? Então você vai fazer o seguinte, meu irmão, manda a tua dúvida para o e-mail desvendandovérsiculosdifíceis@gmail.com. E aí na sexta-feira, eu não vou prometer para você que na próxima sexta, né, você já vai ser respondido, não, é por ordem de chegada, mas às vezes coincide de outras pessoas também ter a mesma dúvida que você. Aí o pastor Pedro, ele seleciona ali as questões, né, e transforma numa, né, faz uma compilação ali, e aí vem aqui e responde toda sexta-feira. Ele tá aqui junto com a gente fazendo isso, tá bom? Então anota o e-mail desvendandovérsiculosdifíceis@gmail.com. Quem é o pastor Pedro Moura? Pastor Pedro Moura, gente, é um pastor batista, um pastor que é professor também, professor universitário, né? É doutor em teologia, em grego, em hebraico, né? Já morou lá em Israel, na Suíça, nos Estados Unidos, já ensinou em faculdades, até hoje dá aula, não era mais para estar dando aula, não, mas até hoje dá aula, né? E tá aí, quando ele tá de folga, ele tá escrevendo livros, tem uma pancada de livros aí já escritos, tem mais 3 que estão aí sendo lançados esse ano aí, se Deus quiser. Um tá pronto, o outro falta só imprimir, e o outro ele já começou a juntar material para escrever. Então esse é o nosso querido pastor Pedro, que quando tá descansando tá quebrando pedra, né? É mais ou menos isso. Então então ele tá aqui com a gente toda sexta-feira, né? Nos abençoando com as respostas das perguntas, das dúvidas, das questões que você tem aí, alguma polêmica que levantou na igreja, aí você traz para ele, que eu não sei se você vai gostar muito da resposta não, mas a gente vai tentar responder, né, dentro daquilo que ele tem buscado em conhecimento teológico e tal, e sempre tá compartilhando aqui junto com a gente. Não é isso, meu pastor?
E hoje, então, a gente... aí também tem um detalhe. Toda sexta-feira, ele sempre também está dando mais uma canjinha. As pessoas mandam mais perguntas a respeito do programa anterior, né? Então, a respeito do assunto da semana passada, né? Ele também está aí, sempre vem respondendo mais perguntas, mais dúvidas que ficaram do programa anterior, da questão anterior. Então, a primeira parte do programa ele responde e na segunda parte do programa ele entra com o assunto do dia. Mas, meu pastor, antes da gente trazer aqui as perguntas da semana passada. Muito bom. Gente, são 10 horas e 24 minutinhos. Então vamos lá, meu pastor. Vamos para as perguntas para as questões anteriores aí. Questões do programa, melhor dizendo, questões do programa anterior, né? Que mandaram aqui pra gente. São cinco questões, né? Do programa da semana passada. E já estão aqui já à minha disposição. Podemos começar então, meu pastor? Sim, por favor. Bom, a primeira delas é o seguinte: pastor, o senhor disse que no novo nascimento, Deus opera uma mudança em minha inclinação. Quando eu lhe perguntei o que ele faz se eu não quiser, o senhor disse que ele não opera. Mas no mesmo programa, o senhor disse que Jonas não queria ir e Deus o obrigou. Me parece que há um pouco de contradição nessa explicação. Tá atento, rapaz. Só não sei se foi isso, mas vamos lá. A de número 2. Pastor, sobre judeus e gentios serem tratados de igual modo na questão da salvação, eu não posso concordar com o senhor, porque a eles foi prometida a bênção de Abraão. Nesse caso, eu continuo entendendo que, para o Senhor, houve mudança nessa promessa feita a Abraão. A de número 3. Pastor, considerar judeus e gentios debaixo da mesma promessa, para mim, não é bíblico. Ou eu não entendi o que o Senhor ensinou. A de número 4. Olá, pastor Pedro. O que quer dizer amei a Jacó e aborreci a Esaú? Em Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e Romanos 9, versículos 13 e 14. Não sei como o Senhor interpreta esse versículo, mas quando o Senhor afirma que judeus e gentios estão sob a mesma promessa, eu prefiro posso aceitar. Eu não entendi direito. Eu prefiro, não sei se... Enfim, não sei se ele está dizendo que não pode aceitar. Não sei ele está dizendo, afirma que judeus e gentios estão de número 4, sob promessa. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Eu prefiro não aceitar. Eu prefiro não aceitar, ok. De número 5. Quando o Senhor afirma que salvação é somente em Jesus Cristo, qual o valor que o Senhor dá à promessa de Abraão feita aos judeus e à sua descendência em Gênesis 12, versículos de 1 a 3? Eita, hoje perguntas bem polêmicas, hein, meu pastor? Então vamos lá. Todo mundo discordando de mim. Todo mundo aí hoje resolveu mostrar as garras, né? Eita. Então vamos lá, é contigo, meu pastor. Mas isso é que é bom, né? Porque a ideia de ser dono da verdade é falsa, isso mesmo, né? É verdade. É falsa. Então, a primeira pergunta é: o Senhor disse que no novo nascimento Deus opera uma mudança em minha inclinação. Aquela palavra frônema, né, que usamos a semana passada. Quando eu lhe perguntei o que ele faz se eu não quiser, o Senhor disse que ele não opera. Mas no mesmo programa, o Senhor disse que Jonas não queria ir e Deus o obrigou. Me parece que há um pouco... Isso aqui foi mais condescendente, né? Um pouco de contradição nessa explicação.
Olha, meu irmão ou minha irmã, há uma diferença bem grande entre os dois exemplos. O exemplo de uma pessoa que não quer mudar e o exemplo do profeta Jonas. São dois exemplos diferentes. Deus enviou Jonas a Nínive e ele disse: não vou. Não quis fugir. Mas Deus o transtornou a viagem dele, a fuga dele, e o obrigou a ir. Agora, quando uma pessoa não quer ser transformada, Deus não obriga. Não quero. A pessoa diz: não quero santificação. Deus não obriga. Não quero ser crente. Deus não obriga. Não quero a salvação em Jesus. Deus não obriga. Moisés também resistiu a Deus, questionou a ordem de Deus, mas arrependeu-se e foi cumpri-la com alegria. Jonas questionou e não se arrependeu, mas teve que ir. Então, Deus não frustra seus propósitos por causa de um crente desobediente. Ele tem que ir, mesmo que não queira. Isso eu sempre lembro do Dr. Cade Kelly, no livro dele, Mensagens do Antigo Testamento para os Nossos Dias. Eu recomendo esse livro. Ele diz: Deus não pode fazer Jonas gostar de ir, mas Deus pode obrigá-lo a ir sem gostar mesmo. Foi o que aconteceu. Ele foi sem gostar, foi reclamando, foi resmungando, mas foi e cumpriu tudo quanto Deus tinha ordenado que ele cumprisse. Agora, a frônema. Qual era a frônema de Jonas? Era a desobediência. O que foi que Deus fez? Obrigou a ir com desobediência e tudo. E Deus age dessa maneira. Deus não obrigou Jonas a ser obediente. Não, ele não obrigou. E ele continuou na sua desobediência. Então, isso acontece conosco. Isso pode acontecer conosco. Quantas vezes nós temos uma inclinação para o mal, para a vingança, para o revide, para o descontrole, para aquilo que é conhecido como pavio curto. Temos uma inclinação para a falta de autodomínio, que é fruto do Espírito Santo. Deus não frustra, né? Então, temos inclinação para o pecado e, às vezes, continuamos com essa inclinação. É o caso de Jonas, mas ele foi com frônema e tudo, porque o propósito de Deus tem que ser cumprido. A salvação de Nínive era prioridade para Deus. O muxoxo, a cara feia, a reclamação de Jonas, para Deus era secundário. Deus só deixou isso para conversar com ele no final. Primeiro ele teve que ir. Primeiro ele teve que cumprir. Disse não vou, foi parar na barriga do peixe. E o peixe foi cuspí-lo, vomitá-lo lá no lugar onde Deus mandou que ele fosse pregar. Então, não pense que eu não penso, ou se penso estou equivocado.
que posso frustrar os propósitos de Deus. Ele vai me obrigar a ir. Não quer ir, não? Eu vou mandar uma mula falar em seu lugar. Você vai ver o anjo, e quem vai livrar você do anjo que vai lhe matar é a mula. Porque você não quer. Não quer ir, não? Eu mando um peixe. E ele engole você. Não quer obedecer, não? Eu mando mosquitos, sapos, rãs, para invadirem seu palácio e sua cidade, até você dizer sua, mesmo sem querer dizer. Mas eu só tiro esses enxames aí da sua casa quando você obedecer. Então, é por aí mais ou menos. Não quer orar mais, não? Não quer ler mais a Bíblia, não? Eu mando uma tribulação para você. E você vai considerar essa tribulação uma amiga. E depois você vai dizer, foi-me bom ter sido afligido. Então, a tribulação é que nos leva a buscar a Deus, a orar, a ler a Bíblia, a cantar louvores. Eu já passei por isso, de Deus mandar uma tribulação para eu orar mais, ler mais a Bíblia, cantar mais louvores a Deus. E essas coisas são vitória na vida do crente. Foi vitória na vida do salmista. Foi-me bom ter sido afligido. Salmo 119, acho que é versículo 71. Para eu aprender, disse o salmista, a tribulação não é boa, não. Mas depois ela produz frutos maravilhosos na nossa vida. Pastor, sobre judeus e gentios serem tratados de igual modo na questão da salvação, eu não posso concordar com o Senhor. E agora ele ajunta a razão da discordância. Porque a eles, isto é, aos judeus, foi prometida a bênção de Abraão. Nesse caso, eu continuo entendendo que, para o Senhor, isso é para mim, houve mudança na promessa feita a Abraão. Olha, eu concordo em parte aqui com a palavra desse irmão ou dessa irmã. Aos judeus fora prometida a bênção de Abraão. Mas a questão é, que bênção é essa? Gênesis capítulo 2, tu ser uma bênção. Abraão tem que ser uma bênção. A bênção é ser bênção. Tu ser uma bênção. Agora, o que eu tratei foi sobre questão de salvação. Coisa distinta. Não sobre a bênção de Abraão. E nessa questão, em minha fala, não houve qualquer mudança na promessa. Como mudar a promessa de Deus a Abraão? Qual foi a mudança? O que eu disse foi que não há salvação, olha, não é promessa, não há salvação fora de Jesus Cristo. Lembro-me que eu citei Atos capítulo 2, quando Pedro, o apóstolo, está no Sinédrio. No Sinédrio só tinha judeus. No Sinédrio só tinha judeus, inclusive Pedro, que também é judeu.
Então, o que foi que Pedro disse ao Sinédrio? Capítulo 4 de Atos. Em nenhum outro há salvação. Mas Abraão, a bênção de Abraão não é salvação. Salvação é só em Cristo. A bênção de Abraão não é salvação. Tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção de Abraão, que é para todas as nações. E o que Deus lhe disse foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas salvação é só em Cristo. Em nenhum outro há salvação. O que Pedro disse ao Sinédrio, onde só havia judeus, inclusive ele. 3. Pastor, considerar judeus e gentios debaixo da mesma promessa, para mim, não é bíblico. Ou eu não entendi o que o Senhor ensinou. Parece que sim. Eu creio que o meu ouvinte ou minha ouvinte não entendeu, como ele mesmo, ela mesma suspeitaram assim. Israel foi o povo escolhido por Deus e continua sendo o povo escolhido por Deus. Quem não aceita, não aceite. Não há como alterar isso. Deus escolheu Israel como o seu povo. E em Romanos capítulo 11, versículo 29, Paulo, o apóstolo, falando sobre essa escolha de Israel, ele diz: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende de haver escolhido Israel, ainda quando ao longo dos séculos se arrependeu, mas não revogou a sua escolha. Os dons e a vocação de Deus, diz Paulo, são irrevogáveis. Irrevogáveis. Ou sem arrependimento. Agora, como afirmei na pergunta acima, na resposta da pergunta anterior, a bênção de Abraão é partilhada a todas as nações. Isso não é misturar gentios com judeus. Isso não é tirar dos judeus a promessa e dar aos gentios. Não. A promessa foi partilhada. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, esta promessa em Gênesis 12, de 1 a 3, é eterna. Não se altera essa promessa, não se revoga. A promessa feita a Abraão é a Israel e a todas as nações. Olá, pastor Pedro. O que quer dizer amei a Jacó e aborreci a Esaú? Malaquias 1, de 1 a 3 e também Romanos 9, 13 e 14, quando Paulo cita essa profecia.
Não sei como o senhor interpreta esse versículo, mas quando o Senhor afirmou que judeus e gentios estão sob a mesma promessa, eu prefiro não aceitar. Perfeitamente. A minha interpretação, meu irmão, minha irmã, cabe em uma só palavra. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. Uma palavra. Soberania. Deus é soberano. Paulo trata desse assunto quando ele diz: pois a Escritura diz ao faraó, para isto te levantei. Para isto mesmo te levantei. Para em ti mostrar o meu poder. E para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Olha o comentário que Paulo faz sobre a soberania de Deus. Portanto, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Lembra-se que Deus endureceu o coração do faraó? Agora, isso não é uma desculpa para dizer, mas se Deus endureceu o coração dele, ele não tem culpa nenhuma. Tem sim. Primeiro porque Deus conhece o coração. Ele sabe o coração que é perverso. E segundo, a mesma passagem, a mesma texto que fala que Deus endureceu o coração do faraó, fala que o faraó endureceu o próprio coração. Então Deus conhece o coração. Ele sabe que o coração de Moisés não iria se endurecer para prejudicar, para escravizar Israel. Mesmo sendo Moisés um egípcio, nascido no palácio, criado por uma egípcia, por uma mãe egípcia, adotado por ela como filho. Deus sabe que o coração dele não se endurecerá jamais contra o povo escolhido de Deus. Mas o do faraó, sim. Moisés era manso, era longânimo, era paciente. O faraó não, era violento, perverso, escravizador. 400 anos de escravidão, ele achava bom. Redobrou as tarefas. Vocês estão ociosos. Imagina, o povo escravizado debaixo do açoite. E ele dizendo que aquele povo estava ocioso. Certo? Perversidade, o homem perverso, o homem mau, o homem ímpio. O homem ímpio é injusto. Então, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, ele endurece a quem ele quer endurecer. E daí? O vaso não diz ao oleiro: por que você está me fazendo uma caneca? Não quero ser uma caneca. Eu quero ser um pote. Mas o vaso não diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Então, deixe-me dizer, meu irmão, uma palavra assim de orientação de um pastor de 45 anos de ministério. Você nunca deveria comparar esse texto com a promessa feita a Abraão. Porque a promessa feita a Abraão foi partilhada a todas as nações. E a razão por que não deveria usar esse texto como uma comparação é que
Jacó e Isaú. Eu pergunto, qual dos dois representa os hebreus e qual dos dois representa os gentios, os goim, as nações? Jacó? Esaú? A falha começa por aqui. Porque talvez seja possível que o irmão não tenha atinado, nem mesmo por dedução, que o exemplo citado, é de dois hebreus. Então, qual dos dois representa os gentios? Se os dois são hebreus. São irmãos. São hebreus. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Então, a partir desse raciocínio, a promessa não saiu dos judeus. A promessa não foi partilhada aos gentios, aos goim, às nações. Ficou somente entre os hebreus. Mas no escopo dela, a promessa inclui gentios. Porquanto Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção é a Abraão, a sua descendência, e a todas as famílias da terra. Então, quando o irmão afirma que prefere não aceitar a minha argumentação, é seu total direito de não aceitar. Mas esse direito está desprezando informações preciosas da Escritura. Então, creio que o melhor seria o irmão ler mais vezes esse texto. Eu lembro de um professor que dizia, leia o texto muitas vezes. E depois usou números. Leia 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes o texto. Às vezes a gente percebe que alguém vai falar em púlpito e lê mal. Quando um pregador lê mal o texto, a principal explicação é que ele não leu antes com cuidado. Muitas vezes. Leia sempre, muitas vezes, o texto que você vai usar para pregar. Enquanto você está lendo e lendo e lendo e lendo, o Espírito Santo vai falando ao seu coração sobre aquele texto. Durante a leitura cuidadosa. A leitura do pregador, quando está preparando a mensagem, é mais importante do que o preparo da mensagem. Porque enquanto vai lendo, interessada e cuidadosamente, o Espírito vai falando ao seu coração. Aquilo que você, quando lê, sem cuidado, não vê no texto. O texto não salta do papel para o seu coração. Porque não há interesse no texto. Há interesse de preparar um esboço. É por isso que muitos pregadores, às vezes, fecham o esboço. Já fiz isso várias vezes. Porque aquele esboço está me atrapalhando. A palavra de Deus está querendo me dirigir por um caminho. E meu esboço vai por outro caminho. Cuidado. Leia muito. Muitas vezes. A palavra de Deus. Antes de pregar. Isso é um conselho que eu estou dando a essa pessoa que usou indevidamente
um exemplo. Mas graças a Deus que ele se expôs e colocou aqui buscando uma melhor orientação. Quando o Senhor afirma que salvação é somente em Jesus Cristo, qual o valor que o Senhor dá à promessa de Abraão feita aos judeus e à sua descendência em Gênesis 12, de 1 a 3? Esse ouvinte também parece que não crê que essa promessa é aos judeus, aos descendentes, mas ela é partilhada aos gentios. Mas é partilhada aos gentios. E até se um judeu está nos ouvindo, mesmo que ele creia que a promessa é só a Israel e a descendência, ele está equivocado. Porque ela foi partilhada a todas as famílias da terra. Os goim, a palavra é goim. Goim nações é melhor do que famílias. Porque goi é nação. Goim são famílias de gentios. Então, a resposta é qual o valor que eu dou à promessa de Abraão? Um valor eterno. A promessa a Abraão tem valor eterno. Só que, para os judeus, sua descendência, e para os gentios, porque em ti serão benditos todas as nações, todos os goim, as nações da terra. Então essa promessa não trata de salvação. Esse que é um engano. Isso é uma promessa, não uma salvação. A promessa é a Abraão. A promessa é em Abraão. A salvação é em Cristo. Não há salvação em Abraão. A promessa. Lembre-se da história do fariseu rico, lá de Lucas capítulo 16, que morreu, foi parar no Hades, e diz o texto que lá do Hades ergueu os olhos e dirigiu uma oração ao pai Abraão. Porque os fariseus entendiam que eram salvos pelo fato de serem filhos de Abraão. O que aconteceu? A oração dele não foi atendida. Porque em Abraão há uma promessa, mas salvação só há em Jesus Cristo. Então a oração dele não foi atendida porque ele não orou segundo a oração bíblica. Só há uma oração bíblica. Ao Pai, quando você orar, diga Pai. Em nome do Filho, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ou, eu, Jesus falando, orarei ao Pai. Jesus só orava ao Pai. Hoje você chega nas igrejas, ora-se a todo mundo. Ora-se ao Espírito, ora-se a Jesus, e não se ora como Jesus ensinou, muitas vezes. Isso é uma herança da Igreja Romana que estamos trazendo para dentro da Igreja Evangélica. Não orar ao Pai. A oração é a todos os santos. A oração é a Maria. A oração é Abraão, como esse fariseu aqui.
Nenhuma dessas orações vai chegar ao trono da graça. A única oração que chega ao trono da graça é ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. E eu não preciso pedir nada ao Espírito. Ele vai ajudar a minha oração. Porque enquanto eu estou orando, ele está revisando a minha oração. E ele vai interceder diante do Pai. Jesus intercede no trono. O Espírito intercede revisando a minha oração. Ele é um revisor. Sabe o que é um revisor? É aquela pessoa que vai marcando os erros de um texto. A redação equivocada, o uso do verbo. A concordância verbal, verbo nominal. Isso é um revisor. O Espírito é um revisor da minha oração. Mesmo que você não peça e você não precisa pedir, ele vai revisar a sua oração. E o texto diz que ele ajuda porque não sabemos orar como convém. Então, a oração bíblica é uma só. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu. Única oração bíblica é ao Pai. Quando você orar ao Espírito, quando você orar a Jesus, essa oração não vai ser atendida. Porque ela não é bíblica. Eu ouvi esta semana uma entrevista do pastor Welber a um missionário. Eu não lembro o nome daquele missionário, eu acho que foi na quarta-feira. Aquele missionário disse algo muito interessante. Ele disse que, analisando uma oração de Jesus em Marcos capítulo 14, a oração era: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. Aquele missionário destacou 3 pontos desta oração. Primeiro, ele disse: confiança que Deus pode todas as coisas. Pai, tudo é possível. Tudo te é possível. Confiança que Deus pode todas as coisas. A segunda é uma petição: afasta de mim este cálice. E a terceira é uma submissão: não seja feita a minha vontade. Que esboço perfeito de um versículo. Esse versículo já tem esse esboço. A gente só precisa descobrir. Lendo, e o Espírito Santo deu a ele esse esboço. Maravilhoso. Não sei se o Elber está lembrado dessa entrevista na quarta-feira ao missionário. Foi muito própria a entrevista, muito oportuna, e a palavra dele sobre esse versículo foi muito rica. Então, a conclusão para terminar aqui, essa quinta pergunta, é: oração é assunto da Trindade, não de Abraão. Oração a Abraão não vai ser ouvida. Oração ao Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, esta sim vai chegar ao trono da graça. Palavra sua, meu irmãozinho. Muito bem, 11h02 em Brasília, 11h02 na nossa capital. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, né? No nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Isso aí foram as respostas das perguntas do programa anterior, né? Que o pessoal sempre manda pra gente aí e tal. E hoje as perguntas, assim, bem, né? Desafiadoras, né? Mas aí estão. Bom,
Antes de a gente partir para a segunda parte aqui, meu pastor, do nosso quadro, né, do Desvendando, mais uma vez a gente vai lembrando, né, que o pastor Pedro Moura, como eu falei ainda há pouco, está aí com mais um desafio, né, de 3 livros a serem lançados ainda este ano, né? Então agora em junho o livro de Jonas, né? Ele vai estar aí lançando oficialmente, vamos dizer assim, lá na Convenção Baiana, que vai estar acontecendo agora em junho. E no final do ano, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 2. Você já adquiriu o volume 1? Ainda não? Então faz isso, porque senão você vai, como eu tenho falado aqui, né? Quando chegar aí no volume 5, aí você vai dizer, eu não tenho um. Aí, rapaz, aí o pastor na correria dele não vai ter tempo de mandar reimprimir mais. E aí, como é que você vai fazer? Eu vou vender o meu caro, vou fazer um leilão. Então, corre, adquire logo o teu, né? O volume 1 aí do Desvendando Versículos Difíceis, que está aí, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Que está aí. E aproveita enquanto tem, né? Enquanto o pastor que tá aí, ó, escrevendo só 3 livros por ano, então tá bom, né? Então quando ele tiver daqui a alguns dias querendo escrever 4, 5, né? Ele só não escreve mais que a irmã Dulce segura, viu? Ela fala, não, peraí, não é assim não, né? Bagunçar desse jeito não, aí. Então, mas ele tá lançando aí o Desvendando no final do ano, né? Já tá praticamente pronto, segundo ele, já falta só mesmo a questão de organizar, né, pastor? Então no fim do ano se Deus quiser, vai estar lançando o volume 2 do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, e já estamos aí separando materiais, o vasilhame já está em cima da mesa e agora os ingredientes estão começando a serem pensados para poder jogar dentro, para poder vir aí o livro sobre os 10 mandamentos. Esse com certeza vai ser top, hein, meu pastor? É isso mesmo, né? Não mudou de ideia não, né? Vai acontecer os 10 mandamentos mesmo, né? Então, porque tá meio na dúvida ainda, né? Você disse que a Dulce bagunça, né? Ontem à noite a gente estava conversando e eu dizendo assim, Dulce, na minha cabeça a ideia, até um aluno que disse, vou orar por isso, a ideia seria, já que foi lançado um livro da ceia do Senhor, lança agora um sobre batismo. Sim. E deixa os 10 mandamentos para mais adiante, porque as 2 ordenanças ficam completas. O pastor compra o livro da ceia, depois ele compra o livro do batismo. E então a ideia de, quando chegar lá em Louisville, agora no próximo mês, é a gente tentar fazer essa pesquisa sobre o batismo. Um livro sobre o batismo. Talvez seja. Então os 10 mandamentos vai adiar um cadinho mais, então. Adiar um pouquinho mais. Eu tenho material dele já aí, qualquer hora a gente pode jogar num design e começar a editorar. Mas o batismo eu vou precisar fazer uma boa pesquisa lá em Louisville, lá é o melhor lugar do mundo para a gente pesquisar. Olha aí. Eu não quero perder essa oportunidade. Maravilha. Bom, então, sendo assim, né, já estamos na expectativa para o livro Batismo, né, que o nosso querido pastor vai estar aí, então, já se preparando, ou já está, né, se preparando para escrevê-lo e quem sabe até o fim do ano esse livro também já vai ser lançado, né, lá na Convenção Batista em Fortaleza. Vai ser em Fortaleza, né? Então, a Convenção Nacional que vai acontecer em Fortaleza, se Deus quiser, né? Muito bem, e se você quiser conhecer outros títulos do pastor, né, outros livros escritos por ele, você vai lá no PR Pedro Moura, lá no Facebook. Lá você vai encontrar os títulos para você conhecer ali as capas e tal, né? E aí de repente vai ter algum título que vai te interessar e aí você pode adquirir aí uma caixa, se estiver disponível também, né? Porque tem que ver quais os que estão disponíveis também, né? E qual a quantidade que tem e tal, né? Então, mas você corre lá no PR Pedro Moura, lá no Facebook você vai ter, esse é o Facebook do nosso querido pastor, e lá você pode escolher aí quais os livros mais que você gostaria de adquirir, né? Eu lembro, como o pastor acabou de falar aqui, ó, tem a ceia,
né? Tem a Ceia do Senhor, tem tem o livro de deixa eu ver aqui, o autor do Manual do Autor do Casamento, né? Eu tô tentando trazer aqui de cabeça, meu pastor. Então é o da Ceia, Manual do Autor do Casamento, tem o livro de Abacuque, né? Tem o livro de Judas, né? O livro sobre a carta de Judas, tem, me ajuda aí, pastor, eu lembrei de 4, falta mais. Aí tem o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Esse oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que ele também, esse é top, esse é muito bom também, né? E, enfim, então disponíveis são esses, viu? Então, disponíveis esses, né? Então, para você que está ligado com a gente aí e gostaria de adquirir, o e-mail para você adquirir um desses livros é ministériopastorpedromoura@gmail.com, ok? De novo, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você adquirir um dos livros do nosso querido pastor. Sim, meu pastor. Eu não sei se eu falei aqui, mas houve uma reunião aqui em Salvador e 100 mulheres foram convidadas para um encontro, uma reunião com a esposa do presidente Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, que é nossa irmã. Sim, não, você não falou não. Então, aí eu aproveitei e mandei um livro, o Manual do Autor do Casamento, com dedicatória para ela, assinada por mim e por Dulce. Sim. Você entregou a ela o livro e foi saindo. Ela disse: não, vem cá. Ela pegou Dulce pelo braço e tiraram uma foto e ela segurando o livro assim na frente. Oh, e eu que digo, legal. Eu vou fazer propaganda desse livro agora. Agora sim. Foi a Michele Bolsonaro segurando o meu livro. Olha, que bacana, que legal. Que bacana. Tomara que ela dê um feedback quando ler, né? Hein? Tomara que ela dê um feedback quando ler, né, o livro, porque eu tenho certeza que ela vai lê-lo, sim, com certeza. Eu sei que ela é uma mulher que recebe muitos presentes. Sim. Mas eu não sei se ela recebe livros, né? E um livro assim sobre um assunto que é do interesse dela. Ela sempre ora por casamentos, pelo casamento dela, pelo marido dela, de modo que esse, quem sabe, seja um assunto que chame a atenção. Sim. E que ela possa ver esse livro, porque é um livro que, graças a Deus, tem abençoado muitos casais. Eu recebo muito retorno sobre a leitura desse livro, graças a Deus, graças a Deus. Que bacana. E o alô? O alô, exatamente, agora já ia falar dele. E o alô vai para... uma surpresa. Você, não sei se você sabe que temos um ouvinte de honra em Luanda. Luanda, que legal. Não é bem Luanda, é Lubango. Lubango é uma tipo um distrito, cidade famosa, grande cidade, com quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de habitantes. De Huila, lá em Angola. Sim. É o pastor Dr. Diniz Eurico. Pastor Dr. Diniz Eurico, alô, meu amigão, um abraço baiano. Ele tem muita vontade de conhecer a Bahia, porque eu disse a ele que Salvador é uma África fora de Salvador. Olha aí. E vem cá, doutor Diniz, que o senhor tem hospedagem aqui, ainda vai comer acarajé, abará, muqueca de camarão aqui nessa cidade. Doutor Diniz, faça isso, meu filho. Eu também, eu vivo esse mesmo sonho, viu, doutor Diniz? Pra mim tá mais fácil, viu? Eu como dizia minha avó, eu é sem vergonhice mesmo, que ainda não... que ainda não fui em Salvador, mas o senhor tá mais difícil, cadinho mesmo, né? Mas assim, tá difícil, mas não é nada impossível, tá tranquilo, dá tranquilo. Se decidir vir, vem sim, em nome de Jesus. Agora o Elber, doutor Diniz é pastor de uma igreja de 120 mil membros. Bacana. Já imaginou? Eu já preguei. É aquele estilo da Assembleia de Deus, que tem uma igreja matriz. Sim. E as outras igrejas são... várias filiais, né? São igrejas que estão ao redor... várias congregações, é que eles chamam?
mas são igrejas. Sim. Então, ao redor dessa igreja principal. Eu Sim. tive o privilégio de pregar nessa matriz e em algumas outras em cidades diferentes. Lá Como é que é o nome da cidade? Como é que é o nome da igreja, quer dizer? Perdão? Você lembra do nome da igreja? A igreja é IESA. IESA. A Igreja Evangélica Sinodal de Angola. O povo lá em Angola costuma dizer que nas estradas de Angola há mais placas da IESA do que placas de sinalização rodoviárias. Não é à toa que o cara tem 120 mil membros, né? Então é bem conhecido lá, com certeza. A referência na cidade. A IESA não é só em Angola, também está fora de Angola. De Angola. Uhum. Moçambique, e eu acho países que falam português na Sim. África. Embora o doutor Diniz seja fluente no inglês, ele prega pelo menos em 3 línguas. Sim. Ele prega em português, ele prega em inglês e ele prega no dialeto da tribo dele, né, de onde ele é originário, que é Kimbundo. Tem Umbundo e Kimbundo e ele, eu acho que a língua dele é Kimbundo. Então, é um homem fluente, poliglota e um grande pregador. E o meu alô é para esse grande amigo querido, doutor Diniz Eurico. Muito bem. Doutor Diniz, obrigado pela audiência, querido. Deus abençoe a sua vida. Bom saber que o senhor está aí linkado junto com a gente, com todo o povo da IESA. Tomara que o nosso querido doutor Diniz divulgue a rede lá para todo mundo. Né? A pessoa, 120 mil membros, eita, aí nós batíamos os nossos 90 mil aqui rapidinho, ou os nossos 100 mil downloads rapidinho, hein, meu pastor? No ano passado, uma entrevista com ele, eu estava em cidade grande lá dos Estados Unidos, vou lembrar daqui a pouco. E então um pastor angolano que me hospedou, pastor Isaac Silvano e Helena, sua esposa, eles me hospedaram como um príncipe na casa deles, uma casa muito boa, muito confortável. Eles me hospedaram lá e um daqueles dias em que, porque o Isaac Silvano, desde 1975, ele tem um programa de rádio em Angola. Sim. Ele falava do Brasil para Angola, agora ele fala lá dessa cidade americana, ele fala. E então, um dos dias do programa, ele agendou uma entrevista minha com o doutor Diniz. E o doutor Diniz revelou o grande interesse que ele tem de conhecer o Brasil e a Bahia. E eu disse a ele, é só vir que a gente resolve aqui a questão da sua hospedagem aqui em Salvador. Então, um abração para esse amigão querido, influente e servo de Deus, ali em Angola, com um pastorado tão difícil, com tantas ovelhas, em Angola e fora de Angola, para ele pastorear. Tem muitos outros pastores auxiliares, sim, mas ele é o pastor da igreja. Que cabeça, né? A pessoa conseguir chegar a administrar 120 mil membros, né? Tem que ter uma cabeça muito boa. Muito bem, são 11h17. Nós estamos com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, então vamos partir lá para a questão de hoje. Eu tenho ainda alguma coisa aqui, ouviu? Perdão. Primeiro é pedir orações por Vicente, um menino de 5 anos da nossa igreja. Ele foi atropelado por uma Hilux, uma criança de 5 anos. E segundo eu soube, quando a Hilux passou que o atropelou, o motorista deu para trás, então atropelou 2 vezes aquela criança. Uma Hilux tem mais de 1,5 toneladas aquele carro.
Eu pensava que eram 2 toneladas, mas alguém disse que é pouco mais de 1,5 toneladas. Passar por cima de uma criança de 5 anos 2 vezes e não matar. Então, isso foi anjo que o Senhor enviou naquela hora, porque ele teve fissuras. Tanto que ele já está em casa, mas ele não pode deitar. Ele tem que ficar 1 mês sentadinho. Quanto sofrimento dessa criança, Vicente. Eu peço oração. Vicente, 5 anos, da Igreja Batista do Garcia. Ele é netinho de um diácono da Igreja Batista do Garcia. O irmão Simão e a doutora Yandira são os avós dele, e Saulo e Renata são os pais. Mas o nome dele, Deus conhece. Vicente, 5 anos, da Igreja Batista do Garcia. Mais cedo você falou em Jeremoabo. Jeremoabo, isso, né? Isso. Jeremoabo, cidade fria, meu irmão. Olha aí. Eu conheço Jeremoabo, cidade fria. Eu não tinha ouvido falar ainda de Jeremoabo, é a primeira vez hoje que eu ouvi falar. É bem perto de Ribeiro do Pombal, que é a terra do mel. Sim, Ribeiro a terra do mel na Bahia chama-se Ribeiro do Pombal. Eu preguei lá ano passado, até hoje eu tenho mel de lá, que é um mel notável. Esse mel da Ribeiro do Pombal. Sábado passado eu examinei 2 candidatos ao pastorado. Sério? Um exame muito interessante, demorado, né? Boa parte da tarde. Sobre o exame deles, foi muito bom, experiência de conversão, experiência de chamada desses queridos pastores, Dilson e Everaldo. Esses 2 pastores, novos irmãos em Cristo. E aqui em nossa casa, no templo que tem lá na frente, nós vamos iniciar, já criamos um centro cristão, centro de cultura cristã. Criamos, eu e um outro pastor, eu, a Dulce e o pastor Ivan e a Amélia, a esposa, criamos esse centro. E agora não vamos alugar mais nossa casa. Já está comprometida com este centro de cultura cristã. Em dezembro vamos fazer uma avaliação do nosso trabalho. E esse domingo agora já vamos ter uma reunião com 45 policiais federais. Eles virão aqui para esta reunião, vamos cantar hinos, vamos falar para eles sobre a oração do Pai Nosso e esperamos, qualquer pessoa que quiser pode vir. Qualquer irmão, nossa casa é aqui no Garcia, essa rua principal do Garcia, ao lado do Colégio 2 de Julho. Falou isso, todo mundo sabe onde encontrar. Então eu acho que é isso de aviso, já podemos partir para a segunda parte. Maravilha. Bom, são 11h22, então vamos lá, partindo para a segunda parte aqui do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje. Nós vamos para o tema de hoje, né? Para o assunto de hoje. E o assunto de hoje está lá em Romanos 8:30, não é isso? Romanos 8. 5 e 8:30. Isso. O texto, o assunto hoje seria glorificação, seria isso, meu pastor? Não, justificação. Peraí, deixa eu só me atualizar aqui, porque o assunto passado foi glorificação. Sim. Ok. Então, justificação é o assunto de hoje, né? Que nós iremos estar aí conversando com o nosso querido pastor. Bom, já estão aqui comigo as perguntas, né, meu pastor? Foram 5 perguntas também, né? E já estão aqui com a gente. E eu vou trazer já, então, a primeira de hoje. Pode ser, meu pastor? Quer ler o versículo? O de Romanos 5 primeiro?
Vê se não está aí. Não, não está transcrito aqui o que me enviou, então, que me enviou aqui. Tá bom, eu leio. Tá bom, perfeito. Eu leio na hora da resposta. Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: Pastor, eu tenho notado que ouvintes pedem ao Senhor para analisar o texto todo. Por isso, vou seguir essa excelente ideia e pedir que o Senhor analise para nós esse tão lindo e significado versículo. Mas se o Senhor quiser analisar também os demais versículos, creio que seria mais rico ainda. A de número 2, pastor, o senhor poderia dar um conceito de justificação? A de número 3, segundo Paulo em Romanos 8:30, Deus nos separa, nos chama, nos justifica, nos glorifica. O que significa cada um desses temas? A de número 4, pastor Pedro, como é que eu posso ser justificado? Que devo eu fazer para ser justificado? E a de número 5, por que a paz com Deus é através de Jesus? Aí tem aqui uma observação, não sei se é uma observação, um complemento da pergunta. E as anteriores também? Essas são então aí as perguntinhas do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o tema justificação. Contigo, meu pastor. Vamos lá. Então, o versículo de Romanos capítulo 5, versículo 1 é chave para o assunto. Justificar, isso é a Almeida revisada. Justificados, pois, pela fé, tenhamos, olha, observe que o verbo está no subjuntivo. Tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a leitura da Almeida revisada. Agora eu vou fazer a leitura da Almeida revista e corrigida, que é chamada Antiga Almeida. Todas duas são da imprensa bíblica brasileira. Lá vai a Antiga Almeida. Sendo, pois, justificados pela fé, temos, em vez de tenhamos, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos observaram que um verbo está no subjuntivo e outro está no presente. Então, a primeira observação é essa, de uma versão que usa um tempo verbal e outra que usa outro tempo verbal. Sendo que a Almeida revisada é a revisão da revista e corrigida. Elas duas diferem no uso do tempo verbal, de modo que isso é uma revisão. Essa semana a Dulce me mostrou um vídeo que uma pessoa estava dizendo que revisão na Bíblia é só para fazer grana, é só para ganhar dinheiro. Isso é falso. Isso é uma acusação leviana. Eu revisei 3 Bíblias e não fiz por causa de grana. Não recebo nada dessas Bíblias depois delas editadas. Eu ganhei o valor referente ao trabalho de revisão. Qualquer revisor de um livro da Bíblia, ele recebe dinheiro para revisão. Embora a primeira delas que eu revisei e que foi juntamente com o pastor Darcy Zilek, ele tinha uma incumbência de revisar a Almeida Revista e Corrigida, e ele me convidou para trabalhar com ele. Então, eu não recebi nada, nem ele, para fazer essa revisão. Ele revisava e eu revisava a revisão.
E então, a primeira vez que a revista corrigida foi revisada, os revisores não ganharam nada. É quando eu revisei a Almeida século XXI, eu ganhei o salário, o pagamento da tabela. Existe uma tabela de revisão. Se você quiser experimentar isso, entre em contato com o revisor, diga: eu quero revisar um livro de 100 páginas. Ele vai lhe dizer o preço da lauda. O livro tem 100 páginas, ele vai calcular quantas laudas são, com espaço de 1,5 ou de 2, dependendo do interesse do revisor. Eu geralmente peço 1,5, que é o mínimo. E ele vai dizer qual é o preço da lauda. Então, é falso, é uma acusação leviana dizer que a Bíblia não precisa de revisão, e ele ainda usou a expressão atualização. Não existe isso. Ele nem sabe usar a expressão correta, por isso fez uma acusação leviana, falsa. Podia ser processado. Se algum revisor da Bíblia se ofendeu com isso, pode processá-lo. Ele tem o nome dele, tem o endereço dele, tem um vídeo dele para provar o que ele diz. Eu não vou fazer nada disso, deixo ele com Deus. E então, aqui é uma questão não de atualização, é uma questão de revisão. Quem falou que a Bíblia precisa ser atualizada falou equivocadamente. Lamento que falou, e muita gente ouviu isso. Então, por exemplo, por que revisou o verbo de tenhamos, de temos, para tenhamos? Faz bastante tempo, lá pelos anos 90, início dos anos 90, eu escrevi um artigo no Jornal Batista sobre exatamente esse texto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos. Ou a versão Almeida revisada, tendo sido sendo, pois, justificados mediante a fé, tenhamos paz com Cristo. Isso foi um artigo que foi escrito no Jornal Batista lá pelos anos 90. Mas o uso do indicativo, o indicativo grego ekomen, temos, é um erro. E esse erro veio do texto Receptus, que é aquele texto coroado de honra e de glória como o único texto correto, mas ele trouxe bastante erro. E esse erro de temos foi adotado pela King James Version, que é a King James em inglês, o antigo texto da King James, e a King James preservou esse erro. Então ele veio do Receptus, TR, texto Receptus, texto recebido. Quer dizer, os outros não são recebidos, só ele é recebido. Tem valor o texto Receptus? Claro, todo texto tem valor. Agora, bater pé firme que só ele é recebido é engano, porque ele também veicula erros. E aqui no caso de temos, que está lá no Receptus, foi perfilhado, foi adotado pela King James Version, que é o texto em inglês, 1681, da versão americana, inglesa. Então, ele em inglês, na King James, eu vou traduzir aqui: portanto, sendo justificados pela fé, we have.
temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a King James adotou, perfilhou do texto versículos. Então, literalmente, seria, no texto grego, pros, face a face, refere-se a Deus, e dia, através, que é em grego chama-se de agente intermediário, refere-se a Cristo, a Jesus. Então, sendo, pois, tendo sido justificados by faith, pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenhamos paz com Deus significa fazemos as pazes com Deus, tendo sido justificados pela fé. Fazemos as pazes com Deus. E a sequência é cristológica. A paz com Deus só acontece por causa do Senhor Jesus Cristo. No grego, no texto de ato Kyrio, Reimon Jesus Cristo. Através, isso é literal, através o Senhor, nosso Jesus Cristo. Então, a paz com Deus só pode ser através de por causa, por Jesus Cristo, o Senhor. Agora, o versículo 2 diz, por quem? Esse que é a palavra anterior, através de por quem, é uma preposição que significa por causa de, por meio de, através de. Então, de ato Kyrio, através de Jesus, por causa de Jesus, por meio de Jesus. Por quem temos? Agora, olhe a riqueza que temos em Jesus. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriemo-nos nas tribulações. Por quê? Continuando o texto. A tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não desaponta. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Continua o texto. Pois, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morre por um justo, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, sendo justificados, observe que é sendo justificado, passivo, infinitivo. Seremos, não é infinitivo, lembro já, sendo justificados, seremos por ele salvos da ira. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Agora que estamos reconciliados, seremos salvos novamente passivos por sua vida.
E mais, também nos gloriamos em Deus por Jesus, por quem temos recebido a reconciliação. É particípio. Sendo justificados. Não particípio. Toda essa riqueza eterna é através de Jesus Cristo. Eu sugiro que o meu ouvinte querido, todos eles, no Brasil e fora do Brasil, use uma folha de papel, lápis, caneta, abra sua Bíblia em Romanos 5, de 1 a 11, e faça essa lista para você ler e reler sempre que puder. São 11 versículos e começa com: tendo sido, pois, justificados pela fé. A segunda pergunta: pastor, o senhor poderia dar um conceito de justificação? Excelente, excelente. Lembre-se que antes de nossa conversão, isto é, antes de crermos no Evangelho e pela fé aceitarmos a Jesus como nosso único Salvador, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados. Então, agora que aceitamos o Evangelho, o que vamos fazer com esses pecados que vieram antes da conversão? Que ficaram para trás? Nós temos que crer que Deus vai declarar o perdão desses pecados. Justificação. Fora da justificação mediante a fé, todo o evangelho é falso. Todo perdão de pecado é falso. A salvação baseada em boas obras é falsa. Infelizmente, tem que dizer isso. Boas obras porque somos salvos. Não boas obras para sermos salvos. A salvação é pela graça por meio de Deus. Terceiro, segundo Paulo, Romanos 8,30, Deus nos separa, nos chama, nos justifica, nos glorifica. O que significa cada um desses termos? Separa. A outra palavra seria escolhe ou elege. E isso é feito antes da fundação do mundo. Deus já escolheu. Deus já elegeu. Deus já separou. Chama para a conversão. E a resposta do crente é o arrependimento e a fé. Não, na sequência que Jesus pregou, o primeiro sermão de Jesus, ele disse: arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. Deus nos chama para arrependimento e fé. Deus nos justifica. Declara o perdão dos pecados cometidos antes da conversão. Em Jesus Cristo. Ele aplica a justiça de Jesus. E glorifica é o estágio final, após a morte, após a ressurreição. Quando o Senhor Jesus nos dará um corpo semelhante ao corpo dele, glorificado, da sua ressurreição. Paulo diz que os crentes que não morrerem até a segunda vinda de Cristo não serão ressuscitados, porque não morreram, mas serão transformados.
transformados. Então, é o que é bom ler 1 Coríntios 15. Tudo que quiser saber sobre ressurreição. 1 Coríntios 15. E esse texto que ele falou que vai ser transformado, versículo 51 e versículo 52. 4. Pastor Pedro, como é que eu posso ser justificado? Que devo eu fazer para ser justificado? Na verdade, você tem algo a fazer. Dar um passo de arrependimento e de fé. Arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, disse Jesus. Marcos capítulo 1. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O seu passo é arrependimento e fé. Agora, o passo a seguir, a justificação, é obra de Deus. Você não pode se justificar. Tendo sido justificado. É passivo. Passivo. Pela fé. Tenhamos paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a tradução é tendo sido justificados. Tendo sido justificados. Dikaiotentes. Tendo sido justificados. Dikaion é justiça. Dikaiotentes é justificado. Mas é passivo. Tendo sido justificados. Então, justificação é ação de Deus. A mim compete arrependimento e fé. A última questão, por que a paz com Deus é através de Jesus? O versículo bíblico que nós estamos analisando informa isso, que temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me achar aqui o esboço 11 para eu poder fazer um fecho aqui. Isto quer dizer que Deus nos atribui a justiça que é de Cristo. A ideia que predomina nessa atribuição é a de que a justiça de Jesus pertence ao crente. Ela é dada, ela é aplicada, ela é atribuída por Deus. Então a justiça de Jesus me pertence, lhe pertence, meu irmão, minha irmã. Lembre-se da experiência de fé de Abraão. Abraão creu. E isso lhe foi imputado, atribuído por justiça. Que justiça? De Abraão? Não. De Cristo. A justiça de Cristo é dada ao crente. Ela passa a pertencer ao crente como pertenceu a Abraão. Então, concluo. Deus nos declara justos com base na justiça de Jesus. Senhor te abençoe, meus irmãos, meus amigos, toda a rede 316, e abençoe com a bênção de Abraão, que já nos pertence, e aqueles que nos ouvem, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Hoje é o dia de dizer sim, eu quero Jesus. Eu quero ser salvo por Ele, porque em nenhum outro há salvação. A palavra é sua, meu irmão.
Muito bem, meu pastor. Agora faltando 12 minutos, né? Faltando 12 minutinhos para o meio-dia. Nós estamos ao vivo com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador. Hoje o tema que ele está abordando é justificação. Lembrando que você que está aí ligado com a gente, na semana que vem você pode também enviar aí se ficou mais alguma dúvida, né? Se gostaria de ampliar mais aí alguma coisa que você achou que de repente poderia ser respondido pelo pastor, então na semana que vem ele vai estar voltando, aí você vai mandar para lá desvendando versículos difíceis @gmail.com. Uma coisa que a gente esqueceu até mesmo de estar comentando é que normalmente ele não identifica as pessoas que mandam, né? Às vezes ela manda no e-mail às vezes é o nome da pessoa e tal, e às vezes a pessoa assina também o e-mail sem nenhum problema, mas a gente aqui não identifica os nossos ouvintes, ok? Então simplesmente a gente faz a pergunta e o pastor ele vai e responde. Então mais uma vez, para você mandar a tua perguntinha na semana que vem, desvendando, o e-mail é desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o e-mail para as tuas perguntas, ok? Meu pastor, te devolvo então para você fazer a sua conclusão. Só rapidamente, promessa é em Abraão, salvação é em Cristo. É bem distinto. Deus deu uma promessa a Abraão. Essa promessa foi para Abraão, a família dele, a descendência dele, os judeus, e partilhada com os goim, os gentios, as nações gentios, que somos nós. Então, mas em Jesus, ele comprou uma eterna salvação com o seu sangue. Então, o que Pedro disse no Sinédrio, aos judeus do Sinédrio, os líderes judeus do Sinédrio, e ele mesmo era um judeu, estava ali, ele disse: em nenhum outro há salvação. Deus só tem um nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus. Justificação é quando Deus sabe que eu me arrependi e passei a crer, arrependei-vos e crede. Então ele aplica em mim a justiça de Jesus sobre os pecados que eu cometi antes do arrependimento e da fé. Pecados que ficaram para trás, para Deus não. Todo pecado precisa do perdão de Deus. Eu sempre aconselho, quando a gente orar, lembrar de pecados do passado. Pecados que eu cometi na adolescência, que veio à minha mente. Em vez de eu me gloriar ou de eu gostar dele, eu peço perdão a Deus por ele. Peço que Deus tire ele da minha mente, no sentido de eu gostar dele. Meu pai dizia: pecados que fazem cócegas nas costas da gente. Cuidado com isso. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Que isso é uma oração do salmista. Mas Deus lembra dos pecados. Agora Deus pode, como disse o profeta Miqueias, Deus pode lançar nossos pecados nas profundezas abissais do mar. Ninguém quer procurar pecado de ninguém lá no fundo do mar, nem Satanás. Então a gente Deus aplica a justiça de Jesus para os pecados que cometemos antes do arrependimento e a fé. Deus nos abençoe e proteja, guarde, livre do mal e desse leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Amém e amém.
Muito bem, 7 minutos faltando para o meio-dia, e esse foi mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura, ao vivo de Salvador. Pastorzão, obrigado, né, mais uma vez pela tua participação, obrigado por esse tempo. Lembrando que na semana que vem, né, tem aqui já o assunto da semana que vem. Então assim, na semana passada foi glorificação, esta semana justificação, e na semana que vem a gente vai estar trazendo o... Cadê? Eita, sumiu. Santificação. Eu acho que é santificação, é isso mesmo. Santificação, então. Então, glorificação na semana passada, essa semana justificação, e na semana que vem, santificação. Tá? Imperdível, santificação na semana que vem, Romanos 12, versículos de 1... versículos 1 e 14, acho que é isso, né? Versículos 1 e 14 vão ser as referências de Romanos 12, da semana que vem, então, que é o assunto aí. Hebreus, não? Hebreus 12? Aqui tá Romanos, pastor. Santificação? Santificação, Romanos, tá Romanos. Acho que só se teve um equívoco aí, na digitação, ou né? Tá errado. Eu tô vendo aqui que tá errado. Hebreus 12. Hebreus 12. Então tá certo. Hebreus 12, na semana que vem, então, o assunto santificação para o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Aí... Pastor, eu já recebi uma mensagem aqui, não foi eu que botei Romanos não, viu? Já tava assim, viu? Lembra lá do Éden, pastor? Aí, já estão fazendo igual lá no Éden, pastor, tá vendo aí, Foi a mulher que tu me deste, tá vendo aí, Eita, já pô. Meu Deus. Calma. O pessoal da produção já gelou aqui. Rapaz, não foi eu que alterei esse negócio, não, mas eu acho que já tava assim, aí, pastor. Mas pode também usar Romanos 12, porque em Romanos 12 é dito que a gente deve apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, não é? Sim. Então, não é... Não tá de tudo... de tudo equivocado. Seguir a paz com todos e a santificação já... direto. Lá em Hebreus. Muito bem. Gente, 5 minutinhos faltando para o meio-dia. Meu pastor, obrigado então. Bom fim de semana. Forte abraço, nosso querido irmão Dulce. Deus abençoe, né? E depois você manda para nós, bota no grupo lá a foto da Dulce lá com a nossa querida irmã Michele. Tá bom? Boto. E também essa semana eu lembrei de botar a foto da Bianca, mas eu depois mando pra você. Tá bom então. Aqui em casa estamos ainda na expectativa. Tivemos um alarme falso na quarta-feira, né? Mas foi só alarme falso, então estamos aguardando. A médica falou que quando acontece isso, normalmente 2 dias depois, né? Então estamos acreditando que hoje ou amanhã, né? Acreditamos que Elisa também vai estar dando o ar da graça. Um abraço. Ela só vem no dia dela, não se preocupe. Então, exatamente, né? Olha, quando a Bianca tava vem, não vem, aí a Dulce falou assim, que dia a lua vai virar? Aí ela disse, dia 4, ela disse, ela vai nascer no dia 4. Disse que quando a lua muda, as maternidades ficam lotadas de mulheres. Pois a minha filha estava falando isso também. É a influência da lua. A lua, o sol e a lua influenciam. O Salmo 121 diz isso claramente. Olha aí. A influência desses astros poderosos de Deus, né? Então, na Terra. Por isso a expressão lunático, né? Sim. Lunático é uma pessoa que sofreu influência da Lua. Olha aí. Na sua mente, né? Sim. Então agora descobri que dia que a Lua vai virar, né? Que eu particularmente, eu sou meio por fora desse negócio aí. Eu vou descobrir aqui que dia que a Lua vai virar. Eu acho que tá logo cheio, logo né? vou mandar. Logo vou mandar dizer a você. Aí, pronto. Os meus ouvintes, por favor, me ajudem. Que dia a Lua vai virar? Pra ver se a gente vai acertar também aí a data de nascimento de Elisa. Agora tem o nome da minha netinha, né? Que a minha netinha, em português, é Elise. Elise. Lá em inglês que eles pronunciam de Elise. Elise. Mas o nome dela escreve-se Elise. Elise. Legal.
E é Elise e Elisa. Isso, então tá. Lindo. Nome de criança. Nome mesmo lindo de mulher. Legal, isso mesmo. Meu pastor, obrigado, querido. Bom almoço, bom fim de semana. Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Abençoada para você, para a família, para nós e para a equipe da Rede 316 e todos os nossos ouvintes. Amém. Obrigado, pastor. Até lá, então. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,